Doutora Aline Calisto é advogada previdenciária, uma das colaboradoras aqui do nosso programa, e veio falar para a gente hoje de revisão. Ah, e o que é revisão? O próprio nome já diz, né, doutora? A pessoa se aposentou, né? E de repente está lá fazendo as continhas em casa, né? Pera lá, está conversando, eu acho que aquilo que eu estou recebendo está errado. Começa por aí, né? Exatamente. Começa a contar, né? Puxar pela memória, né, doutor? Mas pera lá, eu trabalhei desde 1900 e tal, alguma coisa está errada na minha aposentadoria. Converso com um amigo, com a vizinha, com a comadre, né? É assim que começa por aí, né? Pera lá, comadre, quanto é que está recebendo? Você trabalhava na mesma profissão que a minha, pera lá, alguma coisa tem errado. Essa pessoa, doutora, ela pode, mesmo que passou depois de um tempo, rever os seus direitos ou não? A revisão, ela serve justamente para o segurado buscar alguma coisa que deixou de ser reconhecida quando ela pediu aposentadoria. Tá? Tem um prazo sim, Mária, de 10 anos. 10 anos. Então, se o segurado pediu o benefício, viu que tem alguma coisa errada, ficou faltando tempo que não foi reconhecido, tem insalubridade, alguma coisa ali que não está no benefício, o cálculo, né? Tem muito erro de cálculo. Erro de cálculo. Okay. Índice de correção que não foi aplicado. Então, acha que tem algum problema no benefício, tem que fazer uma análise para ver se tem direito à revisão, porque o prazo é de 10 anos. Passou esse prazo, tem que ficar Isso, existem muitos casos assim, doutora? Muita coisa? Tem muita coisa. Vamos fazer um teste? Ao vivo? Teste de audiência? 3240, Eduardo, coloca na tela lá, Eduardo. 3240, 5940, nosso telefone de participação ao vivo. 3240, 5940. Então você que está nos assistindo em qualquer lugar de Curitiba e região metropolitana, se você tem alguma dúvida no momento aí sobre aposentadoria, né? Nós vamos abrir o nosso linha aberta para você participar e fazer uma pergunta ao vivo aqui para a doutora Aline Calisto e de repente você esclarece aquela situação que está lhe deixando azedo. Que a pessoa quando mexe com dinheiro, todo mundo fica azedo, né, doutora? Afinal de contas, você trabalha assim uma vida toda, né? Exatamente. Então, assim, uma das revisões mais procuradas, que o segurado sempre reclama, né, que está errado o benefício, é tempo de contribuição. Tempo de contribuição. Então, assim, trabalhou com registro em carteira, acontece da empresa não recolher ou ter algum erro ali, e por conta disso o benefício sai errado. Então, dá para a gente revisar. Trabalhou com insalubridade, que a gente também já conversou aqui. São N situações, Tem né? várias situações. E a doutora está me falando antes desse programa, ela disse, Mário, isso aqui é que nem um vespeiro. Se mexer, abrir um buraquinho, sai um monte de abelha. Então vamos falar direto com o telespectador? Alô, boa tarde. Alô? Alô? Oi, boa tarde, quem fala? Boa tarde. Como é que é seu nome? Quem fala é Mário Luiz. Mário Luiz, fala da onde, amigo? Eu sou aqui do Sítio Cercado. Sítio Cercado. Obrigado pela sua participação, fique à vontade, pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de saber se aposentado por invalidez tem direito à revisão. Aposentado por invalidez, é isso, doutora? Entendeu a pergunta, doutora? Sim. É isso? Amigo, obrigado, fica ouvindo a resposta, tá bom? Ok, obrigado. Grande abraço. Então, doutora? Olha, aposentadoria por invalidez, o que ele pode buscar? A revisão desse benefício, se antes dele ele recebeu auxílio-doença, enquanto já poderia ter recebido aposentadoria, existe uma diferença que ele pode buscar. Tem um período que o cálculo desse benefício foi feito errado. Não sei se esse segurado vai se enquadrar no período, se ele o INSS enviou correspondência para algumas pessoas, né? Para receber a diferença. Seria uma atualização, doutora? Mais ou menos. Isso. O cálculo estava errado. Então, gerava uma diferença até que considerável no benefício. Então, a gente fez muita revisão de aposentadoria por invalidez com relação a isso. Só que tem que estar dentro de um período X. A gente teria que analisar quando ele passou a receber o benefício, né, pegar as contribuições dele para ver se o cálculo está correto. Então, existe um determinado período com erro de cálculo, né? Daria para analisar se é o caso dele. Bom, minha gente, o bate-papo aqui é curto, né, questão de horário, mas eu vou pedir para o pessoal colocar o telefone da doutora Aline Calisto aí na tela. Aí depois do programa, se você quiser ligar, marcar um horário, conversar, tirar suas dúvidas, é muito melhor do que de repente a pessoa ir lá por conta própria no INSS e vai e bate na porta e volta, né? É melhor você ir bem informado, porque quem faz bem feito, faz uma vez só, né, doutora? Então o telefone é o 3018, é isso?
4403 para depois do programa você entrar em contato com a doutora Aline. 3018 4403 está na tela, anote, depois se conversa. Enquanto isso, se você quiser ligar para cá, o nosso telefone é o 3240 5940. Vamos lá, doutora, o que mais? O que é possível ser revisto? Tem uma outra revisão também que enquadra bastante segurados. Então, quem se aposentou por tempo de contribuição e continuou trabalhando, que a lei exige que continue recolhendo INSS. Para completar, né? Então, pode pedir, não é bem uma revisão, mas ela consegue acrescentar esse tempo de trabalho exercido após ter se aposentado num novo benefício. Em geral, esse pode se chamar de revisão, né? É bastante vantajoso, tá, Mário? O benefício vai aumentar bastante o valor, porque a pessoa continuou trabalhando, então vai ter mais tempo de serviço e mais idade. Então, o cálculo vai ser bem melhor. Então, quem se aposentou e continuou trabalhando, continuou recolhendo INSS, tem que fazer uma análise do benefício, porque é muito provável que consiga receber um benefício melhor. Então, essa é uma revisão bastante interessante. E a pessoa poderia estar bem mais tranquila, né, doutora? Com certeza. E falando assim, já que a gente está falando de revisão, quem recolhe também, trabalha registrado para alguma empresa e recolhe fundo de garantia, tem um período que também está com erro na correção desses depósitos Como é que foi levantado isso, doutora? Que houve esse erro? É porque o índice que corrige esse saldo, como corrige também outras coisas, o tribunal definiu que estava errado. Ok. Tá? Para correção de precatórios, são várias correções que são feitas e o fundo de garantia se enquadra nesse índice. Então, é um período de 99 a 2013, tá? Que quem tem saldo lá no fundo de garantia tem como fazer uma revisão ali para conseguir aumentar esse valor. Tá? As pessoas não têm essas informações todas, porque elas vão deixando, né? Se ninguém contar, ninguém mexer, fica quieto lá, né? O INSS não vai bater na porta de ninguém, de nenhum aposentado, e dizer, meu amigo, ó, esqueci de lhe pagar tantinho a mais. Não, isso jamais vai acontecer, viu, gente? Aí o segurado tem que, por conta própria, entrar com uma ação para rever os seus direitos. É isso? Porque muitas vezes acontece ou erro no cálculo, né, ou alguma coisa que deixou de ser reconhecida, ou como nesse caso, sai uma decisão do tribunal que favorece outros segmentos, né? Então, é sempre bom buscar fazer uma análise. Já falamos num outro programa, mas é bom sempre salientar que a pessoa não precisa ter medo. Eu tenho medo, de repente eu já estou recebendo, é pouco, mas estou recebendo. Tenho medo, de repente, de entrar com uma ação para rever essa revisão, os meus direitos, e de repente o governo ir lá e bloquear aquilo que eu já estou ganhando. Isso jamais acontece. Não, doutor. Isso jamais. Não, né? A pessoa recebeu o benefício, é direito garantido, assegurado, ela não vai perder aquele benefício. Mesmo que ela entre com ação para ganhar um pouquinho mais, o que ela está ganhando até então é ela direito. Não perde, exatamente. A revisão é sempre para melhorar o benefício, né? Bacana. O INSS não pode cancelar o benefício porque o segurado pediu uma revisão. Bacana. Bom, anote então novamente o telefone da doutora Aline Calisto, é o 3018 4403. São muitas revisões, né, doutora? Cada caso é um caso. Exatamente. Por isso que a gente sempre analisa cada benefício, faz os cálculos para ver se está tudo certinho, se enquadra em alguma revisão. Porque tem muito a ver com cada período que a pessoa se aposentou. Exatamente. Cada época tinha uma alíquota, cálculo, uma lei. Isso muda muito, né, doutora? Isso muda constantemente. Então, cada segurado pode se enquadrar numa determinada revisão, né? Bacana, legal. Bom, doutora, 3018 4403, é isso? Isso, quem quiser tirar alguma dúvida, a gente... Entra em contato, liga, informação é poder. Doutora, obrigado, viu, pela sua visita. Eu que agradeço, Mário, boa tarde.